Quando ouvimos falar de Suíça, algumas coisas vêm na nossa mente. O fato de ser um paraíso fiscal procurado por muitos poderosos do mundo, o fato de ter os chocolates mais conhecidos do planeta e também o fato de produzir os melhores relógios internacionalmente conhecidos. Também, quando ouvimos falar de Suíça, geralmente é em referência ao fato do país sediar importantes organizações mundiais. Mas não são apenas essas coisas que fazem a Suíça ser o país que ela é. Um importante centro teológico e não é de agora, vem desde a Reforma Protestante. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal DR Jansen-Hack, o Café com Teologia. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda por aqui. E desde já eu quero convidar você a se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito isso, deixar o seu like neste vídeo e compartilhar esse conteúdo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. E, claro, também não se esqueça de ativar as notificações, porque dessa maneira você será avisado todas as vezes que um conteúdo novo surgir por aqui. Bom, hoje a série 5 é para apresentar a você que nos acompanha 5 teólogos suíços. Às vezes nós nos lembramos muito da Alemanha, nos lembramos muito da Itália e até mesmo do Brasil, mas nos esquecemos que a Suíça também é um importante centro de teologia. A Suíça é um pequeno país que fica no centro da Europa e ela tem 4 idiomas oficiais. Um desses idiomas é o alemão, justamente na parte do país que faz fronteira com a Alemanha. E talvez este dado geográfico e linguístico ajude a explicar o porquê que a Suíça também é um importante centro teológico, uma vez que a Alemanha e o idioma alemão são grandes produtores de boa teologia, principalmente na idade contemporânea. A Suíça também é um país bastante desenvolvido e também é um país com investimentos na área cultural, na área das humanidades, do saber de uma maneira em geral, o que ajuda em muito, não só a teologia a ser conhecida, produzida, mas também outras áreas das ciências humanas. Evidentemente que todos os países desenvolvidos têm um grande valor, dão um grande valor para a cultura, para o conhecimento e para as humanidades. Evidentemente que isso não é à toa, não é por acaso, e é importantíssimo que um país invista em todas as áreas do conhecimento, inclusive na área de ciências humanas, na história, na teologia, na filosofia e assim por diante. A nossa lista de hoje vai trazer para vocês 5 nomes de teólogos importantíssimos nascidos na Suíça. E como você sabe, essa série, claro, dificilmente abarca todos os nomes possíveis, vários ficarão de fora, porque a lista só cabe 5, e eles são apresentados em ordem alfabética. Por exemplo, o primeiro dessa lista é o teólogo Emil Brunner, que viveu entre 1889 a 1966. Emil Brunner foi pastor, além de teólogo, nasceu na cidade suíça de Zurique, uma das mais importantes cidades do país e, quiçá, da Europa. Teve um início como um teólogo liberal, mas logo se distanciou dessa escola teológica e foi o principal responsável por cunhar a expressão teologia da crise, também conhecida como teologia dialética, uma vez que essa maneira de se pensar, de se produzir teologia, usava como metodologia a dialética hegeliana, de tese, que é uma afirmação, o contraste com a sua negação, que era a antítese, e o resultado desse choque, que seria a síntese. Na teologia da crise proposta por Emil Brunner, a tese é a perfeição e a santidade de Deus. E a contrariedade disso, a negação disso, a antítese, é a limitação, a imperfeição e a pecaminosidade do ser humano. E diante desse conflito,
o ser humano se vê numa crise que lhe é insolúvel, da qual ele não consegue sair por seus próprios meios. E para isso, segundo essa teologia nos diz, é necessário que haja uma iniciativa divina e uma proposta divina que venha ao encontro do ser humano, e é aí que surge a síntese entre a perfeição divina e a imperfeição humana, que é a pessoa de Jesus Cristo. É Deus que se faz ser humano, que se faz limitado, que abre mão de tudo aquilo que o distancia da humanidade e vem ao nosso encontro como um gesto de amizade, de boa vontade, para fazer com que nós superemos essa crise através dele e possamos ter a nossa relação com Deus agora não mais vivida numa crise insolúvel, mas vivida numa amizade infindável de regeneração e de transformação providenciada pelo próprio Deus. O Emil Brunner esteve diretamente relacionado à construção desse modelo de teologia, que evidentemente não foi o único teólogo a pensar dessa maneira. Ele também fez parte da Igreja Confessante, aquele grupo de teólogos, pastores, padres que resistiram ao nazismo na Alemanha logo no início daquele movimento. E o Emil Brunner também escreveu uma dogmática, escreveu um comentário à Carta aos Romanos, passou um tempo no Japão ensinando na Universidade Cristã daquele país e veio a falecer em 1966, aos 77 anos de idade. O segundo nome dos 5 teólogos suíços é o teólogo católico Hans Urs von Balthasar, um importantíssimo teólogo que é muito respeitado e até conhecido pelos meios católicos, porém não tão conhecido nos meios protestantes, e deveria ser, sem dúvida nenhuma, porque quando nós não conhecemos a obra de um teólogo da grandeza do Balthasar, certamente perdemos muito com isso. O Balthasar viveu entre 1905 e 1988. Foi alguém que conheceu o Calbart, a pessoa de Calbart, como também conheceu a obra de Calbart, que muito o influenciou e que muito o inspirou na construção da sua teologia. O Balthasar participou do Concílio Vaticano II na década de 60, foi um dos grandes nomes da teologia católica do século XX, continua sendo um nome a ser pesquisado, a ser refletido, pois tem uma obra muito vasta e deu uma importante contribuição, por exemplo, no estudo das relações entre a fé e a cultura. O terceiro nome da nossa lista vem de um tempo mais remoto, vem da época da Reforma, e foi Johannes Ecolampádio, que viveu entre 1482 a 1531. E o Ecolampádio fez parte da primeira geração de reformadores, e muitas vezes nós nos esquecemos disso por lembrarmos de Lutero, de Zwinglio, de Melanchthon, mas nos esquecemos que, mesmo naquele momento, na primeira fase, teve vários outros reformadores na Suíça e em outros lugares da Europa, e um deles foi o Johannes Ecolampádio. O Ecolampádio teve uma formação muito variada, ele estudou direito em Bolonha, na Itália, ele estudou teologia em Heidelberg, na Alemanha, e foi um teólogo que concordava com a proposta de justificação pela fé apresentada por Martinho Lutero, e na questão da ceia como memorial, ele se aproximava mais do seu conterrâneo, Ulrico Zwinglio, do que do reformador alemão. O Ecolampádio, claro, acaba ficando um pouco eclipsado por conta do grande impacto da obra de Lutero e de Zwinglio, porém, estudar Ecolampádio, a sua vida e a sua obra, é um acréscimo muito importante nos nossos estudos de teologia. O quarto nome dessa lista de teólogos suíços, claro, não poderia faltar na lista o maior teólogo do século XX, que foi Karl Barth, que viveu entre 1886 e morreu em 1968. O Barth, sem dúvida nenhuma, é o maior dos nomes da teologia da Suíça, como foi o maior teólogo do século XX, o maior teólogo contemporâneo e um dos mais importantes teólogos da história do cristianismo. Muito provável que ele tenha sido o teólogo mais produtivo em termos de escrita,
Ainda hoje existem milhares de páginas manuscritas que sequer no alemão foram publicadas. Muita coisa que foi publicada em alemão ainda não foi traduzido para o português, como a Dogmática Eclesiástica, sua principal obra, que mesmo incompleta é maior do que a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. O Calbart entrou no cenário internacional da teologia com a primeira publicação do seu comentário à Carta aos Romanos em 1919, logo após a Primeira Guerra Mundial. Foi um dos convidados a participar do Concílio Vaticano II, já na década de 60. Não pôde ir porque estava doente naquele período, mas o Barth fala sobre diversos assuntos. É um teólogo também muito antenado às questões políticas, às questões sociais. Foi pastor numa comunidade simples durante 10 anos da sua vida e mesmo depois, na sua longa e produtiva jornada acadêmica, não deixou de lado as questões pastorais que lhe acompanharam durante toda a sua vida, durante toda a sua jornada. O Barth também foi perseguido pelo nazismo, teve sua aposentadoria compulsoriamente decretada, perda de salários, até que ele voltou para a Suíça, onde trabalhou a partir de 1935 até a aposentadoria em 1962 na Universidade da Basileia. E a Suíça tinha e continua tendo importantes universidades e importantes faculdades de teologia, como em Basileia, como em Zurique e como na própria capital Berna, e vários outros centros de estudo universitário do país. O quinto e último nome dessa lista também é um peso pesado, claro, como todos os outros 4 também o são, que é o reformador Ulrico Zwinglio, que viveu entre 1484 a 1531. É interessante que o Ulrico Zwinglio, ele providencia uma reforma a partir de Zurique, uma reforma paralela à reforma que Lutero estava fazendo no norte da Alemanha. E Zwinglio foi um importante intelectual, que dominava não só a teologia, mas a filosofia, as línguas originais, era um grande conhecedor da corrente filosófica conhecida como humanismo, que tanto influencia a teologia da Reforma Protestante no seu início. E o Zwinglio também é o responsável pela construção da tradição reformada, que depois foi aprofundada por João Calvino e que, infelizmente, ao longo do tempo, muitos se apropriaram dessa tradição, dessa leitura teológica, se desviaram bastante daquilo que foi proposto pelo Zwinglio e pelo próprio Calvino. E hoje o calvinismo contemporâneo, o neocalvinismo, acaba afirmando questões em nome de Calvino que o próprio Calvino nunca disse na sua vida e na sua jornada, e essa tradição começa antes do próprio Calvino com Ulrico Zwinglio, esse grande nome da Reforma Protestante e esse grande nome da teologia cristã. Então, assim nós vamos chegando ao final dessa lista de grandes teólogos. Muitos desses teólogos aqui citados têm perfis teológicos aqui no nosso canal, como Baltazar, como o Emil Brunner, como Calbart. Se você quiser, confira esses perfis teológicos, que eu tenho certeza que você vai gostar. E antes da gente terminar esse vídeo, claro, eu quero convidar você a também ser membro desse canal. O membro é aquele que paga só R$ 7,99 por mês e tem muitos benefícios que valem muito a pena. Tem conteúdos exclusivos, aulas, vídeos exclusivos que são apenas para os membros do canal. Tem descontos exclusivos em todos os cursos online que nós fazemos e também concorre a sorteios todos os meses de livros, de inscrições em cursos e muito mais. Então não perca tempo, seja membro desse canal hoje mesmo. Você vai ter acesso a benefícios muito legais e vai ajudar muito esse canal a crescer, se desenvolver e produzir cada vez mais e melhor. E vem aí a primeira semana teológica deste canal, de 28 a 30 de junho, sempre às 8 horas da noite. E todas vocês são convidados e convidadas a participar conosco. Não perca. Um abraço a todos e todas
e até a próxima oportunidade, até o próximo vídeo desse canal.